Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na sua família, no seu lar. Estamos, pela graça de Deus, reunidos mais uma vez, mais um domingo à noite, para refletirmos na palavra de Deus, pensarmos numa proposta bíblica de vida, daquilo que Deus espera de nós e deseja para nós nessa vida aqui, nessa terra, rumo à eternidade. E também para louvarmos a Deus, celebrarmos, mesmo de casa, louvando e celebrando a Deus, orando ao Senhor. E eu quero ler um texto aqui para nós iniciarmos esse momento de culto, de celebração a Deus, de reflexão da sua palavra. Salmos 30, a partir do verso 4, diz assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Olha que maravilhoso o que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Ele está dizendo o seguinte, convocando as pessoas para louvar a Deus, dizendo: louvem ao Senhor vocês que são seus santos, aqueles que são de Deus, louvem o seu nome, busquem a Ele, cantem louvores a Ele, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida toda. Pode-se chorar, pode sofrer, ele está dizendo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz que o sofrimento e as tristezas são passageiras, mas também a alegria ela vem, a vitória ela vem com base nesse Deus maravilhoso. E é esse Deus que eu quero convidar você a louvar essa noite, celebrar, alegre, feliz, contente por tudo aquilo que Ele é e tem feito na sua vida. Louve ao Senhor com alegria, com gratidão, e que você tenha um ótimo culto na presença do Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer,
Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Oh, 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 oh. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós vamos nesse momento refletir na palavra de Deus, pensarmos numa proposta bíblica para a nossa caminhada da fé, da vida. E hoje nós vamos refletir no tema chamados para partilhar. Partilhar o quê, né? A gente vai entender já já o que nós devemos partilhar. Então, a proposta nossa para hoje é esse tema. Nós fomos chamados para partilhar, para poder compartilhar com outras pessoas a respeito daquilo que alcançamos em Deus, em Cristo Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você está em Lucas capítulo 5, do versículo 27 em diante. O texto, ele diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Até aqui, todo ser humano, ele nasce afastado de Deus, por causa do pecado. Então, todo ser humano, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. Ele precisa se converter. A Bíblia vai dizer para nós, o próprio Jesus dizendo, se nós não nos convertermos, nós não entraremos no reino dos céus. É necessário que haja uma conversão. O que é essa conversão? Conversão é uma mudança de direção, de rota, de vida. Nós estávamos caminhando por aqui, quando fomos alcançados pela graça de Deus, nossa rota foi redirecionada. Agora nós caminhamos por uma outra perspectiva, por uma outra caminhada. E todo ser humano, para se encontrar com Deus na eternidade, é necessário que haja essa conversão. Todo ser humano necessita se encontrar com Deus, precisa se encontrar com a graça de Deus para alcançar a salvação. Toda a Bíblia vai girar em torno disso, da desconexão que o ser humano teve com Deus lá no Éden, na criação de todas as coisas. Quando o ser humano erra, peca contra Deus, ele se afasta de Deus, e nós vemos na Bíblia toda a ação de Deus por meio de Jesus, para que o ser humano pudesse se reencontrar com Ele.
e aí poder se converter novamente para um novo caminho com Deus, rumo à eternidade. Então todo ser humano ele precisa se encontrar com Deus. Todo ser humano precisa se converter. E essa proposta da conversão é a experiência mais fantástica que todo ser humano pode experimentar. A experiência da conversão ela é muito melhor do que essas vontades e desejos que temos, de profissões, de carreira, de casamento, de projetos, planos e por aí vai. A experiência da conversão, de mudança de vida, de se encontrar com Cristo é a melhor experiência que eu e você podemos experimentar. E diante dessa proposta de conversão, de se encontrar com Cristo, é onde nós chegamos nesse texto e é onde eu quero compartilhar com você essa reflexão, convidando você também a partilhar essa maravilhosa bênção que você recebeu, ou talvez receberá, de se encontrar com Cristo e mudar de vida e poder partilhar isso a outras pessoas, para que outras pessoas também possam se converter e conhecer a esse Senhor. Então, diante dessa proposta, nós vamos refletir aqui no livro de Lucas, com base na história de Mateus, da conversão dele, da mudança de vida dele, quando Jesus o encontrou na sua vida, no seu caminho, na maneira como ele vivia, e diante dessa experiência que Mateus teve, nós vamos extrair aqui algumas lições para a nossa vida, e vemos algumas posturas nós precisamos adotar aí, nessa ideia de nós partilharmos sobre a nossa conversão. E a primeira postura que eu queria convidar você a ter é que a gloriosa experiência da conversão, ela deve ser constantemente agradecida. Por que agradecida? Quando nós vamos para o texto que nós lemos, depois disso, no versículo 27, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. É interessante quando a gente para refletir um pouco sobre quem é esse Mateus. Porque esse Mateus, o texto vai dizer para nós que ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano nessa época, nessa cultura, é uma pessoa que era um judeu. Provavelmente, algumas teorias vão dizer que ele era da tribo de Levi, né? Por isso que sai esse homem chamado Levi, que seria da tribo de Levi, e algumas outras teorias que vão dizer que era o nome dele mesmo, né? Mas independente disso, a questão é que ele era um judeu e considerado um traidor do seu povo, porque era um judeu que prestava serviço ao governo romano, cobrando impostos do seu próprio povo. E dentro desse âmbito onde ele trabalhava, muitos publicanos roubavam tanto o governo quanto as pessoas, extorquiam as pessoas, oprimiam as pessoas nas suas cobranças de taxas para se enriquecer à custa do povo. Não diferente de hoje, como vemos em muitas coisas que nos cercam também. Então, a questão é que esses homens publicanos, eles eram mal vistos socialmente, religiosamente. Os religiosos da época olhavam com desprezo. Esses homens eram considerados as piores pessoas da sociedade. As pessoas traidoras, as pessoas que não mereciam nada. Se você olhasse para alguém e dissesse assim, essa pessoa não tem esperança, seria um publicano. A pessoa que não tem esperança nenhuma. E aí nós vemos no texto que Jesus, ele chega, ele está passando no posto onde esse homem trabalhava, e quando ele está passando, ele vê esse homem chamado Levi, que é o Mateus, e chega para ele e diz assim: segue-me. Aqui é interessante, nós refletimos, porque Mateus, ele é um cara mal visto socialmente, é um cara desprezado pelo seu próprio povo, por causa do seu estilo de vida. É um cara que não merecia nada à vista do seu próprio povo. Mas só que Jesus vem, entra na história da vida desse homem e tem um encontro com ele. E tem um encontro com esse homem chamado Mateus. Ele escolhe Mateus
ele escolhe um cara que não merece nada. Um cara considerado traidor, bandido, que rouba o seu próprio povo. Um cara que não merece nada, mas Jesus vem e chama ele para que ele o siga. É por isso que essa experiência da conversão, ela deve ser uma experiência constantemente agradecida. Por que agradecida? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos conseguir enxergar, é sempre importante nós fazermos essa avaliação, lembrarmos um pouco de quem nós éramos. De quem nós éramos. Não com saudosismo, vontade de voltar ao passado, mas para darmos valor à vida que temos hoje com Jesus. De olharmos para o passado e vermos quem éramos. Pessoas perdidas, pessoas sem esperança no mundo, pessoas que viviam pelos seus próprios desejos, interesses, vontades, por tudo aquilo que nos envolvia, e um dia Jesus nos encontrou, assim como encontrou Mateus, e a partir daí a nossa vida foi transformada. Hoje nós temos uma nova realidade de vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, liberdade. Antes vivíamos escravos, hoje nós fomos libertos, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e agora em Jesus nós temos vida, nós estamos vivos para vivermos uma nova experiência de vida. Então nós precisamos agradecer sempre essa experiência da conversão, aquilo que Deus fez em nós por meio de Jesus. E talvez você esteja assistindo e refletindo nessa mensagem, pensando talvez no seu estilo de vida, como você tem andado, vivido, e talvez você pode até acabar pensando: eu não mereço nada, eu não mereço salvação, eu não mereço mudança de vida, eu não mereço ser alcançado por Jesus. E eu quero deixar essa palavra a você também, que você não merece mesmo. Ninguém merece, ninguém merecia. Mateus também não merecia, mas isso é a graça de Deus. É a graça que alcança o pecador, aquele que não merece, mas é aquele que entende quem é e conhece aquele que o alcançou e se rende a Jesus, coloca a vida diante dele e fala: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, mas eu rendo a minha vida ao Senhor, porque o Senhor me dá uma nova oportunidade de viver. E Jesus entra na nossa vida, na nossa história, e transforma a nossa realidade de vida para termos uma nova caminhada. É assim que acontece na vida de todo ser humano que precisa se encontrar com Deus. Todos nós precisamos desse ato da conversão, de nos encontrarmos com Jesus. E quando somos alcançados pela graça, quando nos encontramos com Cristo, quando nos convertemos, nós precisamos viver constantemente alegres, felizes por essa obra de Deus em nossa vida, pois é a maior experiência que nós podemos experimentar, que é a conversão que Deus faz em nós. E isso é maravilhoso, porque talvez a gente se concentra muito hoje em questões físicas, pessoais, em questões superficiais, onde nós só esperamos de Deus coisas que nós queremos. E aí que onde a gente vive agradecidos, né? A gente agradece a Deus, a gente louva a Deus. Por quê? Porque Deus fez isso, fez aquilo. E não é errado, nós devemos agradecer mesmo. Mas é errado quando só agradecemos por isso. Quando só agradecemos quando Deus faz algo que esperamos. Talvez um trabalho que eu queira alcançar e Deus me dá, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Quando eu alcanço um milagre de Deus, Deus opera na minha vida, me cura de uma doença e por aí vai. E aí eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, mas pouco eu tenho agradecido pelo ato da conversão. E é essa a ideia que eu quero trazer para você pensar e refletir, porque essa obra de Deus em nossa vida é um grande milagre, porque estávamos mortos e Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Agora eu e você temos esperança de vida, e isso precisa ser valorizado dia após dia. Constantemente nós precisamos nos levantar para vivermos o dia agradecendo a Deus pela conversão que Ele fez na nossa vida, por meio da cruz de Cristo. Então, viva contente, alegre, feliz e agradeça a esse Deus por esse ato na sua vida de se converter para uma nova realidade
com ele. Segunda postura, nós podemos tirar desse texto aqui de lição, é que essa experiência da conversão, ela deve ser também constantemente comemorada. Não só agradecida, como comemorada também. O texto vai dizer para nós que Mateus, ele se levanta no versículo 28 e deixando tudo, ele segue Jesus. Ele seguiu Jesus. E aí ele faz o quê? Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. O que Mateus faz? Ele começa a seguir a Jesus, ele vai para sua casa e faz uma festa. Quem faz festa é quem está feliz. Quem faz festa é quem está comemorando algo. E a conversão é um ato que precisa ser comemorado. Nós precisamos celebrar, agradecer, festejar esse ato de Deus em nossas vidas. Nós festejamos quando nós conquistamos algo, nós festejamos quando nos casamos, nós festejamos quando nós nos formamos, nós festejamos quando nós queremos celebrar algo, um aniversário, por aí vai. Mas nós também precisamos celebrar, festejar, comemorar o ato da conversão, o ato desse encontro de Deus conosco e de nós com Ele, dessa mudança de vida, e isso precisa ser comemorado, festejado, celebrado diante dele. É isso que Mateus está fazendo. Ele sai agora da sua realidade de vida, daquilo que ele não tinha esperança, expectativas, aonde ele era mal visto. Agora ele vai para sua casa e dá uma festa, ele celebra, ele festeja, ele está vibrante diante desse momento que ele foi alcançado por Jesus. Então, nós precisamos entender que essa conversão, ela precisa ser, uma festa, ela tem que ser comemorada e ela tem que influenciar radicalmente a nossa maneira de encarar a vida e de viver o mundo. Porque é importante a gente pensar, aqui Mateus, essa conversão que ele teve não o afastou dos seus amigos. Ela não tornou Mateus um santarrão indiferente a todo mundo. Ele foi transformado, mas ele se transformou numa pessoa melhor. Ele está agora num começo de processo de mudança, dia após dia. Ele não saiu do dia para a noite para uma pessoa sem defeitos, sem erros, sem falhas, melhor que todo mundo, porque parece que às vezes é isso, Se converter é ser melhor que todo mundo, e na verdade não. Nós continuamos sendo seres humanos, como todas as pessoas, mas agora transformados, perdoados, restaurados, e agora com uma nova realidade de vida. E isso não deve nos levar para longe das pessoas, dos amigos, mas de fato agora nós precisamos poder falar, nós precisamos falar desse ato que fomos alcançados por Deus. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos viver para a glória de Deus, no meio das pessoas com quem a gente convivia. Nós vivemos entre as pessoas e nós precisamos anunciar o Evangelho no meio delas. É onde nós chegamos na última lição que podemos extrair aqui, que é a postura que precisamos adotar, que a experiência da conversão, ela deve ser constantemente partilhada. Nós precisamos compartilhar sobre esta conversão que tivemos em Cristo. É o que Mateus está fazendo. O que ele faz? Ele dá uma festa e ele convida quem? Seus amigos. Ele faz uma festa e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam à sua mesa. Olha só, Mateus ele faz uma grande festa para celebrar o que aconteceu com ele e ele convida os seus amigos. Que amigos? Os publicanos, do seu meio, da onde ele convivia. Ele criou amizades ali e quando ele se converte, ele não se afastou das suas amizades. Pelo contrário, ele entendeu que foi tão maravilhoso o ato de Cristo na vida dele, que ele quis compartilhar isso com seus amigos. Ele levou seus amigos para casa para ter um encontro com Cristo também. Então isso me traz uma lição fundamental, que nós precisamos compartilhar ou partilhar essa conversão, compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida.
Nós precisamos fazer isso de uma forma incansável. Falar para as pessoas daquilo que Deus tem feito. Por quê? Porque se nós entendemos a importância desse ato na nossa vida, nós damos valor a isso que Cristo fez por nós e temos esperança para uma vida futura, nós queremos também levar os amigos a isso. Nós também queremos levar nossos familiares a esse caminho. Por quê? Porque nós entendemos quão maravilhoso é esse ato que Deus fez em nós. Então nós vamos partilhar, compartilhar e falar de uma forma incansável para que o máximo de pessoas possam também ser alcançadas por essa graça maravilhosa, se converterem e ter essa realidade de vida diferente que Deus tem para nós. Então, nós precisamos de fato proclamar de uma forma incansável esta mensagem. Como fazemos isso? Nós podemos compartilhar essa mensagem, esse testemunho de vida, daquilo que Deus tem feito em nós, orando pelas pessoas. Uma forma de podermos anunciar o Evangelho. Também, nós podemos compartilhar isso com contribuições, contribuindo com pessoas que precisam de ajuda, de algum, seja qual área for, na área emocional, de ouvir alguma pessoa, de ajudar financeiramente, com mantimentos e por aí vai. De várias formas aí que a gente pode ajudar e contribuir com a vida de alguém e assim testemunhando da transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Também proclamando de que forma? De uma forma verbal, com palavras. Nós proclamamos anunciando aquilo que Jesus faz, aquilo que Ele quer fazer, para onde Ele quer nos levar. Dizendo às pessoas que Jesus é o Senhor, o Salvador. E também nós podemos compartilhar de uma forma fundamental também, com exemplo de vida. Não apenas com palavras, mas com atitude. A nossa vida, ela precisa evidenciar aquilo que Cristo tem feito. Não basta apenas a gente dizer que cremos em Jesus. Eu creio em Jesus. Isso não basta. Por que não basta? Porque a minha vida precisa demonstrar que eu me converti, que eu mudei de rota, que eu mudei de direção. Porque apenas dizer que crê em Jesus não significa que nós nos convertemos, né? Na verdade, nós nos convertemos quando a nossa rota muda, quando as nossas atitudes mudam, quando a nossa maneira de viver muda, de se preocupar com as pessoas muda e por aí em diante. Então essa é a proposta que Jesus tem para mim e para você. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos celebrar a conversão que tivemos em Cristo Jesus. Que Jesus nos alcançou com a sua graça maravilhosa. Olharmos para a nossa vida e entendermos que nós não merecíamos nada de Jesus. Eu não sou melhor que você e nem você é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém merece a graça de Deus. Ninguém pode alcançar a graça de Deus por meio daquilo que se faz. Eu não posso, mesmo que eu seja a pessoa mais boa deste mundo, faça as melhores coisas e obras desse mundo, eu não posso alcançar a graça de Deus por meio disso. Eu alcanço a graça de Deus. Na verdade, é Deus que me alcança com a sua graça. É Ele que me alcança, é Ele que te alcança, porque nós não merecemos. E Ele nos alcança por meio daquilo que Jesus fez na cruz. Ele morreu para nos salvar, para nos perdoar e para nos redirecionar nessa conexão com Deus, nessa direção de vida com Ele, para vivermos para a glória e para o louvor dEle. Então, que eu e você possamos de fato agradecer dia após dia. Nós temos vários motivos para agradecer a Deus e esse é um motivo principal, a conversão que alcançamos em Deus. Nós precisamos agradecer todo dia por isso, por esse ato que Deus fez em nós. Nós precisamos festejar esse ato, celebrar de fato esse ato, vibrar diante desse ato quando nos convertemos, mudamos. E também nós precisamos proclamar, anunciar, compartilhar isso que Deus tem feito na nossa vida. É um testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito todo dia na nossa maneira de viver, de enxergar essa realidade de vida. E que assim nós possamos ser um instrumento de Deus para transformarmos vidas, influenciarmos pessoas, assim como Mateus fez também, de compartilhar com seus amigos a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa proposta e que possamos compartilhar e crescer dia após dia nessa caminhada com o Senhor. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por esse momento.
pela reflexão da sua palavra. Podemos pensar de uma forma bíblica na proposta do Senhor, da nossa conversão e mudança de vida que o Senhor espera de nós. Aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e como devemos viver a partir disso. O Senhor nos abençoe para que essas posturas sejam adotadas por nós, para que assim a gente vive uma vida agradecida, mais alegres, felizes, diante da Tua presença em nossas vidas, dessa conversão maravilhosa. Possamos, Senhor, de fato comemorar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, essa mudança de vida que o Senhor tem feito dia após dia em nós, possamos vibrar diante disso, possamos também, Senhor, compartilhar essas transformações que o Senhor tem feito para os nossos amigos, vizinhos, aqueles que nos cercam, para que assim eles possam ser alcançados também por essa graça maravilhosa, e possamos trilhar esse caminho até o final contigo, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa na presença dEle, debaixo dessa graça maravilhosa com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus e até a próxima. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou.